décadas de história. 50 anos desde que um gigantesco empreendimento foi construído no interior cearense para amenizar as trágicas consequências da estiagem. A barragem Juscelino Kubitschek, no município de Oroz, centro-sul do estado, completa meio século de vida e continua um grande protagonista na história hídrica do semiárido brasileiro. O açude, que até a construção da barragem Castanhão era o maior do Ceará, mudou a vida de milhares de pessoas no município de Oroz. Realizou o sonho de centenas de pessoas desde que as projetaram até aquelas que deram o suor do rosto para erguer cada centímetro do paredão e de toda a estrutura que compõe o reservatório. O programa Conhecer de hoje vai fazer um passeio pela história desse importante marco na vida dos cearenses. Ideias no papel, serviço árduo para executar. Vamos conhecer o projeto, as mudanças que tiveram de ser feitas, a dedicação dos trabalhadores para erguer o paredão da barragem. Momentos de alegria e tristeza, conquistas e decepções. O dia em que a chuva fez as rochas rolarem e destruiu meses de obra. Recomeço do zero, a determinação dos que queriam ver o açude pronto e a esperança da população que dependia do Oroz para matar a sede e salvar o rebanho. Dever cumprido, a alegria daqueles que ajudaram a construir o Oroz e a emoção de ver a importância do açude meio século depois. O programa Conhecer está no ar. O açude público Juscelino Kubitschek, no município de Oroz, uma das maiores obras de infraestrutura para combater a seca no sertão nordestino, tem uma história marcada por momentos de alegria e tristeza, conquistas e decepções. Antes da construção da barragem, a ideia de reter água em grandes reservatórios para amenizar o sofrimento sertanejo era vista como solução, mas também com desconfiança pelos governos que se alternavam no poder. Até que no final da década de 50, a coragem de um homem que assumiu a República impulsionou o sonho para que ele se transformasse em realidade. A força da água traduz a grandiosidade da sua fonte. A pressão da válvula dispersora forma uma imensa cortina branca. O gigantesco Oroz derrama sua riqueza pelo corredor de rochas que segue o rumo dos municípios que formam o centro-sul do estado e o Vale Jaguaribano. A água desliza pelo cânion. No leito dessa barragem está o Jaguaribe, e foi exatamente por causa dele, seu temperamento arredio e inquieto, que homens e máquinas construíram a enorme parede, que estrategicamente se ergue no boqueirão da cidade que deu nome ao açude. De relevo acidentado, de ladeiras e casas que ficam no alto das encostas, Oroz, a 410 quilômetros de Fortaleza, guarda uma história marcada por conquistas e vitórias, tristezas e alegrias. Nenhum outro manancial hídrico no Ceará escreveu páginas tão emocionantes e apaixonadas. Nenhum outro bradou seu nome e ouviu o grito de tantos desesperados. As constantes secas na região forjavam seu nascimento desde a época do Império. E foi ainda nesse período, mais precisamente em 1878, que Dom Pedro II, em reunião com a comissão formada por estudiosos, apreciou a ideia de construir barragens para reter a água no semiárido cearense. Alguns anos depois, no governo de Nilo Peçanha, em 1909, já no Brasil República, a criação da Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, IFOX, deu um novo alento e reacendeu a chama da esperança dos sertanejos que habitavam nesse lado do Nordeste. Naquela época, um apelo feito em forma de verso, dirigido diretamente às autoridades do governo republicano, chamou definitivamente a atenção para o problema secular. A seca não poderia continuar afugentando e matando os nativos dessa região. A dor teria que cessar. Sem medo, Demócrito Rocha escreveu: o rio Jaguaribe é uma artéria aberta, por onde escorre e perde o sangue do Ceará. O sangue é correr e ninguém o estanca. Homens da pátria, ouvi, salvai o Ceará. Quem é o presidente da República? Depressa, uma pinça hemorrágica em Oroz. As sábias palavras surtiram efeito. Depois de um trabalho realizado pelo engenheiro Miguel Arrojado Lisboa em 1911, a área onde mais tarde seria construído o açude Oroz foi submetida a estudos geológicos e um levantamento topográfico. Os estudos foram realizados pelos engenheiros José Gomes Parente e Lu Phillips e logo depois enviados à IFOX. Mas ainda não seria dessa vez que o Oroz sairia do papel.
Em 1912, um incêndio destruiu praticamente todo o acervo que foi gerado sobre a construção da barragem. Sobrou pouca coisa, mas o suficiente para trazer o Oroz novamente à tona em 1919, quando o então presidente Epitácio Pessoa sancionou uma lei, a número 3925, que determinava a construção de grandes barragens na região Nordeste, para conter a miséria que se espalhava em todos os seus estados. Em 1921, uma firma norte-americana, a Dyer Hobson, se instalava na cidade de Oroz, que ainda era politicamente vinculada ao município de Icó. A empresa chegou a iniciar algumas construções. O seu José Hipólito, motorista aposentado do Denox, lembra que esse projeto americano sofreu alterações por causa de um detalhe muito importante. Detalhe que foi observado e corrigido pelos engenheiros brasileiros. O Oroz tinha um começo, os americanos tinham feito muita coisa lá, né? Feito uma sondagem, botado um cabo de aço, que eles queriam o projeto americano, era de fazer a barragem reta, de uma ponta da serra para outra, mas não encontraram sondagem, fundação, né? Eles não encontraram apoio ali para sentar a barragem em cima. Então ficou desfeito o projeto americano. Depois, a gente sabe disso, eu sou semi-analfabeto, mas sei porque eu andei muito com os engenheiros e escutava muito eles, né? O engenheiro brasileiro estudaram e acharam rocha fazendo aquele C. Encontraram a base de rocha fazendo C. E ali estudaram e fizeram a barragem com C. E depois que eles estudaram o C, putrigia a barragem, que o cotovelo ficou para o lado do rio. Quer dizer, a barragem ficou reforçada, né? O C ficou recebendo o esforço do rio, né? A chegada da água. Mas antes mesmo que fossem feitas quaisquer alterações no projeto original, um novo decreto presidencial, dessa vez em 7 de janeiro de 1925, suspendeu tudo o que estava sendo feito. A ordem partiu do presidente Arthur Bernardes, que, na verdade, suspendeu todas as obras públicas no país. O projeto do Denox passou então 3 anos adormecido, até que o Congresso Nacional votou uma lei que autorizava o governo federal a contratar, através de concorrência pública, empresas interessadas em construir num prazo de 6 anos o açude do Oroz, o açude Pedras Brancas e o sistema de irrigação do Vale do Jaguaribe. Em 1930 foi iniciada a obra de um canal que liga o Oroz ao açude Lima Campos, com o objetivo de irrigar as várzeas no município de Icó. Esse canal desempenha o mesmo papel até hoje. Mas a grande obra, que incluía as fundações, o levantamento da parede e a construção do sangradouro, ainda não estava pronta. O açude do Oroz ainda era um sonho a ser realizado. Passava o tempo e a credibilidade dos agentes responsáveis pelo empreendimento ia perdendo sua força, junto às populações que dependiam da água do açude para matar a sede. Em 1945, a Inspetoria Federal de Obras Contra-Secas, IFOX, que chegou a receber a denominação de IOX, é rebatizada com um novo nome, Denox. Em 1951, o órgão federal retoma os estudos sobre a construção de grandes açudes e o Oroz ganha um aliado de peso, o futuro presidente da República, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek concorria à presidência da República e, antes mesmo de ser eleito, respondeu ao apelo feito em verso por Demócrito Rocha. Uma resposta em tom de promessa. Juscelino tocou o coração do povo cearense ao dizer que transformaria o Oroz em realidade. Daqui a pouco, no programa Conhecer, o dia em que a chuva fez as rochas rolarem e destruiu meses de obra. Recomeço do zero, a determinação dos que queriam ver o açude Oroz pronto e a esperança da população que dependia dele para matar a sede e salvar o rebanho. Construir o açude do Oroz não foi fácil. Além de encontrar problemas no projeto original, os engenheiros do Departamento Nacional de Obras Contra-Secas passariam por uma experiência ainda mais complicada. Se no começo eles tiveram que encontrar outra maneira de construir a parede do açude por causa das dificuldades do terreno, mais tarde teriam que lidar com a dor de ver tudo o que já estava construído ser arrastado pela força das correntezas do rio Jaguaribe.
Uma tragédia abateu Oroz. Porém, mais uma vez, a determinação dos que queriam ver o açude pronto reacendeu a esperança dos moradores do município, que dependiam do reservatório para matar a sede e salvar o rebanho. A promessa de Juscelino Kubitschek voltou a empolgar aqueles que acreditavam na conclusão da barragem do Oroz. Começaria, à época, uma nova fase na construção do açude público. Na única sala dessa pequena casa, que fica no número 83, da rua 1º de Setembro, está a fala do presidente. Eleito presidente da República, transformarei em realidade justa aspiração das laboriosas populações ribeirinhas do rio Jaguaribe, que ao invés de artéria aberta, por onde escorre o sangue do Ceará, no lírico protesto de Demócrito Rocha, deverá ser com a construção do Oroz, um órgão propulsor, como o próprio coração daquele mesmo sangue, que propiciará o revigoramento e a vida do organismo cearense. O discurso de Juscelino foi proferido em julho de 1955. E esse não é o único registro dessa relação forte e harmoniosa do ex-presidente Juscelino Kubitschek com o estado do Ceará, tendo como elo o açude do Oroz. Outros momentos marcantes estão à disposição dos estudiosos e pesquisadores na Associação de Preservação Histórico-Cultural Pedro Augusto Neto, no centro da cidade de Oroz. Não precisa morar em Oroz, até mesmo qualquer visitante, por mais rápida que seja a sua viagem, percebe a força que existe entre o açude e a cidade. Basta andar pelas ruas para sentir a importância que o açude público Juscelino Kubitschek tem para esse povo. A história do reservatório está no sangue de quem viveu cada fase da sua construção. O museu, tímido no tamanho, mas grande em seu acervo, mostra como foi passo a passo o nascimento do açude do Oroz. O espaço é meio apertado, mas isso não tira o mérito da pesquisadora Merismar Augusto Paulino, que organizou todas as fotos, textos e artefatos que contam a trajetória do Oroz. Essas fotos mostram a torre de rádio, a casa de força, a torre do cabo, a residência da IFOX, o boqueirão do Oroz, a vila modelo que foi ocupada pelos funcionários da inspetoria e a estação ferroviária. Em 1955, surge o engenheiro Anastácio Maia, o responsável técnico pela construção do Oroz, e ao lado dele, a vista parcial da barragem, o canteiro de obras, o início dos trabalhos em torno do projeto definitivo da barragem em 1958 e também o início de algo que marcaria para sempre a construção do açude, o inverno rigoroso de 1959. Era o anúncio antecipado de uma tragédia na trajetória do Oroz. Aos 17 minutos do dia 26 de março de 1960, um sábado, as fortes chuvas causaram o transbordamento das águas do rio Jaguaribe sobre a inacabada parede do Oroz. Em pouquíssimo tempo, as correntezas do Jaguaribe arrastaram tudo o que havia pela frente. Elas praticamente destruíram tudo o que estava sendo construído no Oroz. Esses momentos foram registrados em fotos e permanecem na memória de quem viveu esses instantes de desespero e medo. Os jornais à época acompanharam todo o drama e a repercussão da tragédia em todo o país. As manchetes davam um tom dramático ao arrombamento do açude do Oroz, antes mesmo de sua conclusão. Buscamos em Icó, onde também foi instalada uma antiga vila do Denox, personagens que viveram esses momentos no Oroz. Esse homem, de 75 anos de idade, estava lá quando a tragédia aconteceu. O senhor José Hipólito trabalhava como motorista na obra. Ele lembra a correria para tentar salvar o que havia sido construído. Até lona a gente botou em cima da barragem para salvar. Ficou como brincadeira de menino, a gente tapando assim com as mãos e a água subindo até que lavou. Veio lona, um avião veio soltar uma lona lá, tanto que o piloto pedia para a gente fazer um fogo, que já era de tardezinha, para ele soltar a lona, o local. Fazer um fogo para ele ver, para poder soltar a lona. Foi um estrago aí de cabeça baixa, porque muita gente não tirou nem as coisas, né? O avião também avisou aí no Vale do Jaguaribe todinho, mas tinha uns velhos teimosos, né? E perdeu criação, perdeu casa, né? Porque mandaram retirar tudo do meio, porque com certeza ia inundar tudo, né? Ele represou esse rio aqui, o Salgado. Esse foi o momento mais triste para o senhor Bundico, o responsável pela manutenção das máquinas da obra. Uma madrugada inesquecível. A gente vê descer tudo de rio abaixo o que já tinha feito.
Aí é uma tristeza. O camarada tem esperança, acha que nem vão fazer mais, né? Que ia bem na metade da parede, já o cisto da parede, e carregou até chegar na pedra mesmo, né? A tragédia só não foi maior porque a estação de rádio do Denox, PPA.8, anunciava a todo instante o desastre e pedia a retirada de todas as pessoas que moravam às margens do rio Jaguaribe em toda a sua extensão. O Brasil inteiro acompanhou o apelo pelas ondas do rádio. O senhor Raimundo Ferreira de Aquino, Mundico, como ainda hoje é conhecido pelos amigos, era responsável pela estatística e pelo setor de manutenção. Os 82 anos de idade não apagaram da memória a correria daquele dia. Estava lá esse chefe que eu digo que era o diretor-geral do Denox. Ele estava lá pelejando, aí mandou tirar as máquinas. Foi 11h30 da noite. Ele foi e disse, tira as máquinas, porque quando baixar essa enchente, nós vamos fazer a parede. Não deixava, senão carregava até as máquinas que tinha em cima da parede. Só o medo que não tinha segurança também, o emprego da gente, né? Disse, pronto, agora estamos todos sem emprego. Disse, estamos todos sem emprego, porque não vai para frente. Já tinha parado uma vez. No próximo bloco, lembranças do grande dia da inauguração do Oroz, marco na história hídrica do Ceará. E a alegria daqueles que ajudaram a construir o açude e se emocionam hoje ao ver a importância dele meio século depois. Quase totalmente destruído pelas águas do rio Jaguaribe, o Oroz lutava pela própria vida. O tempo passava e o medo de uma nova chuva torrencial crescia à medida que os trabalhadores juntavam o que sobrava da barragem. Mas uma ordem do presidente Juscelino Kubitschek trouxe para o município mais máquinas, trabalhadores, engenheiros e mais disposição e coragem. A reconstrução do Oroz demorou cerca de 80 dias. Prazo recorde diante de tantas obras que ainda faltavam para a conclusão do açude. No dia 5 de janeiro de 1961, finalmente a fita inaugural foi cortada sobre a barragem do Oroz, que com capacidade para acumular 2 bilhões de metros cúbicos de água, era o maior açude público do estado do Ceará. Voltando à sala da Associação de Preservação Histórico-Cultural de Oroz, mantida pela Fundação Pedro Augusto Neto, encontramos registros da resposta imediata do governo para evitar que a tragédia se alastrasse no município cearense. O arrombamento da parede do açude do Oroz trouxe ao Estado os ministros Armando Falcão e Amaral Peixoto, que desembarcaram em Fortaleza e seguiram direto para o canteiro, que fora devastado pela força da água. Os ministros acompanharam de perto a situação de calamidade. O envio dos 2 representantes do governo federal era uma demonstração clara de que o presidente Juscelino Kubitschek dava sinais de que não desistiria de sua promessa. E tão logo o nível da água baixou, o governo retomou, dessa vez, com toda a força, as obras do açude. Chegaram mais máquinas e a Operação Oroz foi retomada pelos braços de 1.600 homens, que não tinham hora para parar. Como lembra o seu Expedito Macena, que ainda hoje mora na vila, que foi construída para os funcionários do Denox. Ele também acompanhou o ritmo alucinado da reconstrução do Oroz. Lá não tem esse negócio não. Quando das 12 horas da noite, eu andava nessas ruas aqui catando os operários, o que faltasse perdia o ponto. Expedito lembra também do engenheiro-chefe da obra, o Dr. Anastácio Maia, duro nas exigências e brincalhão em alguns momentos. Ele botava, ficava rolando lá para nós trabalhar. Aí um dia, ele chegou cedo um dia, doutor Maia, chegou e disse, ficou em cima da parede e eu não dei fé dele, né? Ele chegou muito ligeiro. Ei! Eu fiquei olhando assim, o que era? Não estava nem conhecendo. Ele disse, onde está uma pedra ali? Pega e joga na sua cabeça. Eu digo, joga na sua, que eu não vou morrer. Era ele. Tá sabendo quem é eu? Não, Expedito. Eu digo, pois não manda eu jogar pedra na minha cabeça. Do transbordamento das águas do rio Jaguaribe, que provocou uma grande tragédia, até a reconstrução da barragem do Oroz, foram 80 dias de trabalho intenso.
Toda a população do município ficou surpresa com o ritmo que a obra tomou a partir do desastre ambiental. No dia 5 de janeiro de 1961, finalmente o presidente Juscelino Kubitschek veio ao Ceará para cumprir o que prometera à população: a concretização de um sonho, a entrega do Oroz. Eram 3h30 da tarde quando o presidente cortou a fita inaugural. A fita até hoje está guardada no Museu do Oroz, ao lado dos crachás de metal que à época eram usados pelos funcionários do DENOX. Promessa cumprida, o presidente Juscelino Kubitschek, no dia 5 de janeiro de 1961, selou muito mais do que um simples compromisso com o povo cearense ao entregar o açude do Oroz totalmente concluído. Ele abriu caminho para uma política cada vez mais consciente de convivência com o semiárido. Num rápido discurso perante milhares de pessoas, Juscelino disse que o vasto mar que aqui se formou não se destina apenas a refletir a luz das estrelas. É um mar ativo que vai regularizar o regime do maior rio seco do mundo. E o presidente acertou. A barragem do Oroz cumpre muitas missões. Dentre elas, armazenar água para os períodos de seca e conter qualquer possibilidade de enchentes na região. O Oroz, que completa 50 anos na próxima semana, é mesmo um mar de água doce, que se perde na imensidão do horizonte. Um mar de histórias, tantas histórias. Lembra o seu Hipólito, um dos nossos personagens do Oroz. Parte da vida dele foi trabalhando em obras do DENOX, como o Açude Araras Norte e o Oroz. Até hoje, o motorista aposentado lembra como chegou, o que fazia no emprego, como era a vida do canteiro de obras. Lembra detalhes da construção e dos amigos que conquistou, amigos que também construíram a história do Oroz. Tinha que ser motorista completo. É tanto que veio 3 motoristas do Rio de Janeiro, vieram na influência das compras de máquina, né? Eu tive pena, eles eram muito motoristas especiais, eles que dirigiam no Rio de Janeiro, dirigiam automóvel no Rio, e a influência de ver as máquinas grandes, quiseram vir passar uma temporada aí. E saíram, coitados, sem o couro das mãos. Voltaram para o Rio, chorando. Hipólito não quer esquecer o que para ele foi o momento de maior alegria na construção do Oroz. A alegria foi no dia que Juscelino veio inaugurar. Ele agradecendo a peãozada todinha, pegando na mão de cada um. O senhor Mudico também recorda o momento que ele considera o de maior alegria no açude. Eu achei que foi o zero da parede. Dar o zero da parede foi o mais importante, era o que a gente via lutando, era por aquilo, dia e noite. Dever cumprido, o Oroz foi capaz de mexer com os sentimentos de milhares de pessoas que se engajaram ao longo de décadas na sua construção. Do presidente da República, que, assim como prometera, transformou o Oroz em realidade, aos engenheiros e peões que o ajudaram a concretizar o sonho. Quem vê o Oroz durante o dia se orgulha da sua imensa riqueza. Quem o admira no cair da tarde se encanta com o espelho d'água e se deslumbra diante de tanta beleza quando mansamente o sol se põe no horizonte. O programa Conhecer fica por aqui. Se você quiser se comunicar com nossa equipe, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.